Primeiro que eu sou favorável à candidatura independente, sempre me coloquei publicamente favorável a essa candidatura independente. Eu tenho conversado, eu já conversei, né, não hoje em dia, mas já conversei muito com a Janaína Pascoal a esse respeito. Ela é uma pessoa, por exemplo, que teria entrado em candidatura independente se pudesse. Agora, por exemplo, ela já pensou em concorrer ao Senado. E imagine só, o partido que ela está hoje, o PSL, não quer ou não está discutindo a possibilidade de dar a legenda para ela sair a senadora. Então a gente tem um caso concreto, eu não sei se hoje ela já mudou de ideia ou não, tá? Faz muito tempo que eu não falo com ela. Mas a gente tem um caso concreto aí, colocar concreto e fictício ao mesmo tempo, porque eu não sei se ela seria candidata, mas de uma pessoa que quisesse sair candidata a um cargo que é majoritário, né? Então, principalmente nos cargos majoritários, eu acho que deveria existir essa possibilidade, em primeiro lugar. Então, assim, sem nenhuma dificuldade, já deveriam deixar os cargos majoritários todos, que são prefeitos, governadores, senadores e presidente da República, com possibilidade de ter de ter eleição independente. Você pega aí o próprio presidente da República, hoje ele está conversando com vários partidos, etc., porque existe a obrigatoriedade de ter um partido para se lançar candidato. Mas o presidente, ele em si, figura única, ele não precisaria de um partido para se lançar presidente, né? Para deputado federal, estadual e vereadores, eu acho que tem uma dificuldadezinha a mais por um motivo. Bom, você tem o lado antes de entrar, que seria, por exemplo, o quociente eleitoral em São Paulo são 300 mil votos. Então, e no Rio de Janeiro é mais ou menos 200 mil, se eu não me engano, né? Ou é menos um pouco? Um pouco menos, são 160, 170. Não, 160, 170. 170. No Ceará é 210. Então, para as pessoas que estão vendo a gente, é o seguinte, o que é o quociente eleitoral, para quem não sabe? Quantos votos são necessários para você ter a sua cadeira, garantir a sua cadeira. Então, por exemplo, eu tive na última eleição 76 mil votos. Para garantir minha cadeira, eu tinha que ter tido 300 mil votos. Mas o Eduardo Bolsonaro teve 1.860.000. Então, os votos dele sobraram, ele usou 300 mil, sobrou 1.500.000 e pouco, que construiu ali mais 5 cadeiras, né? Então, os votos dele me ajudou a eu me eleger. Mas vamos supor que uma pessoa tenha, por exemplo, o próprio Eduardo ou a Janaína, que teve 2 milhões de votos, precisava de 200 mil, teve 2 milhões. Pessoas que eventualmente se sintam seguras de não precisarem dessa construção de quociente partidário, né, dessa somatização dos votos, para construir cadeiras, e quisesse dizer, não, eu quero tentar entrar sozinha. Essa pessoa hoje não pode. Ela não tem a possibilidade de tentar lutar pelos 300 mil votos dela em São Paulo, ou 160 no Rio, ou 210 no Ceará, e poder, numa candidatura independente, alçar o cargo de deputado federal, por exemplo. Aí, existe uma questão que eu ainda não tenho. Isso daí eu acho que a gente poderia, eu sou favorável de que a gente tenha a possibilidade de, seja vereador, prefeito, deputado estadual, governador, e até tem um deputado estadual vendo a gente aqui, que é o Danilo Balas, amigo meu lá de São Paulo, senador, deputado federal e presidente da República, para todos esses cargos deveriam ter a eleição com candidatura independente. Porque a pessoa não tem que, eventualmente, a gente tem mais de 30 partidos no Brasil, agora um pouco menos, deve diminuir um pouco mais ainda. Mas, por exemplo, se você não se identificar com nenhum dos partidos, com nenhum dos estatutos, você é obrigado a se filiar a um partido e a comungar dos valores deles, ainda que você não comungue, né, ou a partilhar os valores, ainda que você não comungue dos mesmos valores, por conta de uma obrigatoriedade. Aí, até esse ponto, eu sou favorável. Sendo bem clara com você, Rodrigo, em 2022, ainda que tivesse autorização de candidatura independente, eu não viria como candidato independente, porque existe uma construção dentro de São Paulo de se fazer mais cadeiras por conta de eu apoiar o presidente Bolsonaro e querer, né, tentar fazer todo o esforço para construir mais cadeiras para São Paulo junto com o presidente Bolsonaro e a gente ter mais apoio dentro do Congresso, coisa que hoje está difícil da gente conseguir, né? Então,
O Paulo Chuchu também, vereador lá do ABC, está aqui com a gente. Então, por exemplo, o Paulo Chuchu, se amanhã ele quisesse sair vereador de novo em 2024, ele é obrigado a se filiar num partido, ainda que ele não comungue, e vereador é ainda mais difícil, Rodrigo, porque tem cidades que não tem partido, que o partido não abre legenda. Então, você é obrigado a entrar num partido para poder, eventualmente, não concordando com ele, para poder tentar se candidatar. E aí existe uma outra questão também. Pessoas que fazem por exemplo, o quociente eleitoral de 300 mil, vamos supor a Janaína Pascoal, fez lá 2 milhões de votos. Ela elegeu pessoas dentro do PSL que não comungam com o que ela pensa. Porque foi o partido que fez a chapa, né? Uhum. Então, hoje tem gente lá dentro da Assembleia que não vota junto com ela, não vota como ela, não pensa como ela, ainda a critica e foi eleito com os votos dela. Isso é o cúmulo. Estão lá por conta dela. Por conta dela, porque seria a mesma coisa que hoje, por exemplo, eu acabei de dizer que eu entrei com os votos que sobrou do Eduardo Bolsonaro. E eu pegar e cuspir nesse prato que eu comi, né? E dizer, dane-se Eduardo Bolsonaro, e começar a falar mal dele. E contra ele. Quer dizer, além de tudo, eu sou leal porque eu sou leal. Mas ainda que eu não fosse leal, eu teria pelo menos essa ética de dizer, não, peraí, eu tô aqui por causa desses votos. Então, agora você imagina a Janaína, que fez 2 milhões, são 10 cadeiras. Ela elegeu 9 pessoas. Na onda dela, né? E essa pessoa simplesmente pega e começa a ir contra todos os princípios que eles pregaram juntos, né? Porque as pessoas mudam quando chegam no poder. Então eu tô dizendo, de um limite aqui, do extremo limite lá